Oi, meu nome é Letícia e eu vou apresentar um pouco sobre a minha iniciação científica com o tema Uso de estruturas celulares para absorção de impacto estrutural, uma análise numérica. Introdução. Mas então, o que são estruturas celulares? Estruturas celulares são estruturas amplamente encontradas na natureza, como em caso de favo de mel, asa de inseto, seja tecido ósseo, seja tecido vegetal. E elas têm algumas vantagens, como por exemplo que elas são mecanicamente eficientes e possuem maior resistência mecânica com mínima quantidade de massa, permitindo assim diversas aplicações, como absorção de energia durante choques, isolamento acústico, alta resistência a cargas repetitivas, isolamento térmico e estabilidade. Tipos de estruturas celulares. Então, a gente tem tanto as estruturas que são encontradas na natureza, quanto estruturas baseadas em formulações matemáticas. Essas estruturas baseadas em formulações matemáticas, elas são criadas a partir de diferentes padrões, usando diferentes algoritmos. Na imagem, a gente consegue ver alguns tipos de estruturas, tanto mais complexas quanto algumas mais simples. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a relação entre as tecnologias de manufatura aditiva e as estruturas celulares. Primeiro de tudo, manufatura aditiva é um método de fabricação por camadas, então o material é depositado camada a camada até que se obtenha o objeto desejado. O avanço dessas tecnologias de manufatura permitiu a introdução de estruturas de geometria cada vez mais complexa, como é o caso das estruturas celulares. Dessa forma, foi possível introduzir estruturas celulares em componentes mecânicos e produtos, com o objetivo de aumentar a absorção de energia de impacto, amortecimento mecânico e, inclusive, conforto junto com uma considerável redução de massa. No que se refere ao modelamento dessas estruturas celulares, foi utilizado um software CAD chamado N-Topology. Ele é um pouco mais complexo que os softwares CAD convencionais porque ele é feito por meio de programação de blocos. Nos slides é possível ver algumas das estruturas que foram feitas nesse software. Assim, foram selecionadas duas estruturas celulares que possuem boa capacidade de absorção de impacto. São elas o favo de mel, que é uma estrutura bem conhecida na natureza, e o TET Oct Vertecentode, que a partir da pesquisa bibliográfica percebeu-se que ela tem uma alta eficiência para casos de flexão. O N-Topology também permitia a oportunidade de realizar simulações pelo próprio software, entretanto, ele tinha algumas limitações para essa análise, então os dados dos resultados não eram disponibilizados de forma clara. Também não era possível inserir materiais elastoplásticos que são essenciais para simulações mais próximas da realidade. Então, a análise estrutural foi feita por meio do software Abacus. O software Abacus é um software profissional, então é um pouco mais complexa a realização da análise. A simulação feita foi a simulação de esmagamento de corpo de prova feita de estrutura celular por impacto de massa. O tipo de simulação era uma simulação dinâmico explícita com material elastoplástico. Vale ressaltar que foi necessário o remodelamento de corpo de prova para reduzir o número de elementos, porque a estrutura feita no software N-Topology possuía arredondamentos, dificultando assim o processamento da simulação. Com isso, a estrutura foi refeita no software Fusion, de forma que a estrutura ficasse mais simples, permitindo assim malhas menos complexas e facilitando a simulação. Do lado direito, podemos ver a simulação já feita. Também foi necessário realizar o mesmo procedimento com a outra estrutura, porque realmente fica muito complexo e demorado o processamento da simulação com estruturas mais arredondadas e com malhas mais complexas. Então, foi refeita a estrutura no Fusion e novamente foi possível realizar a simulação, como podemos ver do lado direito. Com a simulação, conseguimos obter os seguintes gráficos, comparando as duas estruturas. Do lado esquerdo, temos a estrutura de favo de mel e do lado direito, a estrutura treliça. Podemos ver que a estrutura favo de mel aguenta muito mais do que a treliça, já que para haver uma deformação é necessário o empenho de 6 newtons, enquanto para a treliça não é necessário nenhum newton para que haja deformação. Agora iremos falar um pouco sobre manufatura aditiva. Foram fabricadas duas das estruturas em uma impressora 3D do tipo Ender 3 Pro. As estruturas escolhidas foram Giroid TPMS e o favo de mel. A giroide é uma estrutura feita a partir de formulações matemáticas, então é uma estrutura um pouco mais complexa. O objetivo da fabricação era verificar a real possibilidade de impressão dessas estruturas celulares, além de identificar os desafios usando diferentes materiais. Os materiais que nós usamos foram PLA, PETG e Triton. Aqui temos os resultados das impressões. O primeiro material é PLA com cortiça, o segundo PETG e o terceiro Triton. Podemos ver que no PLA com cortiça acabou resultando em muitos defeitos, então seria um pouco mais complexo usar esse tipo de material. Entretanto, os outros materiais apresentaram bons resultados, sendo passível de realizar testes. Considerações finais. Eu creio que todos os desafios que eu encontrei durante o projeto, principalmente no software Abacus, foram essenciais para que eu aprendesse ainda mais e me aprofundasse mais no assunto. Para trabalhos futuros, eu acho que seria interessante a possibilidade de realizar testes experimentais para que fosse possível comparar as simulações com os testes práticos.